Thiago, trabalho na microautomação e hoje estou aqui para falar um pouco do gerador de vácuo X-Pump. Esse gerador de vácuo não é somente um simples Venturi. Aqui nós temos válvulas que controlam o consumo de ar comprimido, a capacidade de geração de sopro para a expulsão da peça e a condição de economia de ar comprimido. Além disso, nós temos um CLP integrado que faz a leitura do nível de vácuo e processa as informações para economizar o ar comprimido durante o processo. Esse gerador de vácuo é muito utilizado nas indústrias onde existe a necessidade de fazer a manipulação de peças com pequenos ciclos. Ele é um gerador muito robusto, ele é feito para que o trabalho seja realizado mesmo nas situações com o maior acúmulo de sujeira possível. Ele é feito da seguinte forma: o projeto dele, as vedações, todo o corpo dele é desenhado para que a sujeira que esteja na peça, desde um tamanho adequado, entre por ele e saia por ele. Percebam que ele não tem filtro de ar. Isso aqui é um silenciador e a inexistência do filtro permite que o sistema seja mais rápido e mais efetivo. Aqui nós temos ligado ele num sistema de alimentação e, como vocês podem ver, ele tem um display. Esse display fornece ao usuário o nível de vácuo que ele está trabalhando, as informações de quantidade de números de ciclos de válvulas. Aqui nós temos também botões que servem para fazer a parametrização do gerador de vácuo e acesso às informações constantes nele. A gente tem também a possibilidade de ligar esse gerador com a IO-Link. Utilizando o IO-Link, todas as informações que estão aqui no CLP estão disponíveis no painel de controle da máquina. Bom, como a gente faz a primeira análise da instalação desse gerador de vácuo? A primeira coisa que a gente indica, antes de ligar ele na máquina, é fazer justamente essa ligação elétrica e fazer a calibração do gerador de vácuo. Dependendo da atividade, dependendo do local onde o gerador de vácuo vai ser instalado, a gente tem que fazer a calibração do vacostato para que ele tenha a melhor performance possível. Como se pode ver, aqui no display está mostrando 2. Esse 2 é um número que o gerador de vácuo, que o vacostato está medindo. No caso aqui, 2 milibar. É um número inexato, como vocês podem ver, aqui eu não estou com nenhuma conexão, então as conexões, tanto de alimentação de ar comprimido, quanto de vácuo, estão sem mangueira, isso para a gente fazer a calibração. Como se faz a calibração? Eu vou apertar a tecla menu, vou dar um Enter, menu, vou baixar até o menu Cal, de calibração, e vou dar um Enter. Aparece a sigla vácuo e dou mais um Enter. Ele vai fazer a calibração e aquele número que era 2 anteriormente, por causa da condição de utilização do gerador de vácuo, agora é 0. O vacostato agora está calibrado. Agora nós podemos fazer a utilização e a interligação desse gerador de vácuo com o sistema. Voltando então à explicação do gerador de vácuo, nós temos a porta de alimentação número 1, onde entra a mangueira com ar comprimido. Nós temos o conector para o sistema elétrico e nós temos a porta número 2, que é onde vai a conexão para a mangueira de vácuo, certo? Bom, após fazer a calibração, agora nós podemos fazer a simulação de funcionamento para vocês entenderem como é que funciona. Eu tenho uma ventosa, uma chapa e eu vou aplicar vácuo nessa chapa. Como vocês podem ver, o display está mostrando o nível de vácuo, 742 milibar. Nós temos dois LEDs indicando que o sinal H1 e o sinal H2 foram atingidos
e nós temos um display maior que nos indica verde sólido. Esse display indica para nós que está funcionando tudo adequadamente. O gerador de vácuo atingiu o nível de vácuo esperado, programado, e ele está operando normalmente. Percebam o silêncio que o sistema está. Não há consumo nenhum de energia de ar comprimido nesse sistema agora. Todo o nível de vácuo que existe na ventosa, na mangueira, no gerador de vácuo, está tudo retido na retenção do gerador de vácuo. Neste momento eu vou fazer uma simulação fazendo um vazamento na linha de vácuo, abrindo essa válvula esfera um pouco para que o vácuo caia, e então a gente vê qual é a resposta do gerador de vácuo a esse vazamento que eu estou criando aqui. Percebam que o nível de vácuo está caindo. Então, a partir desse momento, o gerador de vácuo comutou as válvulas e permitiu que o ar comprimido entrasse nele para manter o vácuo adequado. Como houve uma comutação excessiva desse nível de vácuo, uma comutação excessiva dessa válvula, o gerador de vácuo, para proteger a válvula, acabou mantendo ela totalmente aberta, sem a necessidade de comutá-la. E o gerador de vácuo assumiu o consumo de ar comprimido para manter o nível de vácuo adequado. Percebam que o LED agora está verde piscando. Isso quer dizer o quê? Os dados que a gente colocou no gerador de vácuo de atingimento de nível de vácuo estão sendo atingidos, mas ele está trabalhando sem economia de ar comprimido. Por quê? Porque houve uma comutação excessiva da válvula. Para proteger a válvula e não queimá-la, o gerador de vácuo abre a passagem de ar comprimido, fazendo assim com que o vácuo seja atingido. Essa simulação que está sendo executada, a gente tem um pequeno vazamento, que pode ser interpretado como alguma falha no contato da ventosa com o material que está sendo pego, alguma mangueira que possa estar tendo um pequeno furo, alguma conexão que possa estar mal conectada e gerando um pequeno vazamento. Então, como é que o gerador de vácuo se comporta? Ele vai fazendo a leitura do nível de vácuo, e aí quando ele chega no limite inferior de vácuo aceitável, ele abre o consumo de ar comprimido para que então o gerador de vácuo gere vácuo novamente e mantendo nesse jeito entre os níveis máximos e mínimos aceitáveis na operação. Percebam que ele, quando chega ali em torno de 660 milibar, ele religa a válvula de vácuo para que atinja um nível de vácuo acima dos 660 milibar. E aí ele mantém a operação. Agora vamos dizer que esse vazamento aumentou muito. Aumente tanto que ele não chegue no nível de vácuo adequado. Aí nós temos a mudança do LED para vermelho piscante. Isso quer dizer o quê? Que ele atingiu um certo nível de vácuo, mas não o suficiente para a operação. Esse quer dizer o LED vermelho. E se eu aumentar mais ainda o vazamento, vermelho sólido, aí eu já não tenho condições nenhuma de operação. Uma outra funcionalidade que nós temos nesse gerador de vácuo é o fato de ele ter um sopro de ar para fazer a expulsão da peça, que a gente chama de blow-off. Então eu tenho um comando que libera a passagem do ar comprimido por dentro da mangueira de vácuo para que faça a expulsão da peça. Então nós temos aqui a soltura da peça. No caso, comando de pega, comando de soltura da peça. Esse comando de soltura, ele é um fluxo de ar que a gente pode regular aqui nesse parafuso. Esse parafuso regula
de uma abertura de 20% apenas até 100% de abertura para a passagem desse fluxo de ar. Particularmente, esse gerador de vácuo que eu tenho aqui comigo, ele tem um módulo adicional de um sopro maior, a gente chama de Power Blow-Off. Esse sopro maior serve para situações onde eu tenha muitas ventosas e tenho que fazer uma expulsão da peça mais rápida. Vamos mostrar agora como fazer a parametrização do gerador de vácuo para que ele trabalhe nos níveis que a gente gostaria. Então eu aperto o botão menu e aí eu vou entrar no primeiro menu, H1. H1 é o limite maior de vácuo que eu quero trabalhar. Então eu vou dar um Enter. Aqui no caso nós temos 700 mB. Normalmente os geradores de vácuo Shimous vêm parametrizados com 750 mB. Para parametrizar esse valor basta eu dar um Enter e apertar menu para voltar ao menu inicial. Aí eu tenho H1 menor, que é a esterese, é o quanto eu permito que o vácuo, o nível de vácuo que eu quero que trabalhe, quanto eu permito que o gerador de vácuo faça o trabalho. Então basicamente aqui eu tenho a variação admitida pelo gerador de vácuo para que ele ligue a válvula de consumo de ar comprimido. Normalmente a gente trabalha com 150 mB. Esse é o valor que vem de mercado. Basta eu selecionar o valor e apertar Enter. Menu H2. Vejam que ele já automaticamente passa para o menu H2, que é o próximo da fila. É o sinal de pega peça, é o sinal de presença da peça. É esse sinal que muitas vezes o sistema interpreta para fazer a partida. Eu novamente dou um Enter e seleciono qual é o nível de vácuo que eu gostaria que o meu robô, meu sistema de transferência identificasse para que ele possa partir. Normalmente o sinal fica em torno de 550 mB. Então basicamente é só a gente levar até o número desejado, dar um Enter, está gravado. E aí eu entro em H2. H2 é só uma pequena esterese para eu identificar qual é o limite máximo e mínimo de presença de peça. Normalmente é 20 mB. Posso mudar, posso fazer 14 mB, por exemplo, passar para Enter e voltar ao menu principal. Pronto, assim eu já fiz a parametrização do gerador de vácuo e agora quando eu utilizar ele, a gente pode ver a diferença. Apertando o menu aqui para voltar. Como ele trabalha. Lembrem que eu parametrizei em 750 mB, H1 maiúsculo, e H1 minúsculo 150 mB. Então ele trabalha entre 750 e 600 mB. Assim nós vamos ter uma variação aqui no display em torno de 750 e 600 mB, que seriam os limites superiores de trabalho. Basicamente, nós temos três tipos de geradores de vácuo: os normais fechados, normais abertos e, no caso, esse aqui, IMP ou biestável. O biestável ele assume tanto a condição de normal aberto ou normal fechado, de acordo com o que a válvula está trabalhando. Então, no caso, se eu tivesse aqui um normal fechado diz a condição de trabalho enquanto eu não tenho tensão de alimentação. Isso quer dizer o quê? Se esse gerador fosse normal fechado, a partir do momento que não existe energia elétrica alimentando o gerador de vácuo, ele vai assumir a condição de normal fechado e não vai deixar passar vácuo para a ventosa. Se ele fosse normal aberto, na falta de energia, ele iria manter o vácuo na mangueira, iria manter o vácuo sendo gerado e iria manter o consumo de ar comprimido. Esse, como um gerador de vácuo biestável, ele assume a condição em que ele estava trabalhando. Vamos simular agora. Eu tenho a peça pega. A partir do momento que eu não tenho mais energia elétrica, como ele vai se comportar? Ele deve se comportar como normal aberto.
Ele está com a peça no lugar e deve deixar o ar comprimido passar por ele para que a peça continue no lugar. Então, a partir do momento que eu soltar a alimentação aqui, ele deve se comportar como normal aberto. Percebam, eu tirei a energia dele, mas o ar comprimido começa a passar por ele como normal aberto para garantir que o vácuo seja gerado. Agora vamos fazer a simulação como se ele estivesse sem a peça. Eu não tenho a peça na ventosa e vou soltar aqui o contato para que ele não tenha eletricidade alimentando. Soltei o cabo, ele está desligado e não tem consumo de ar comprimido. Então essa é a grande vantagem do biestável. Com um gerador de vácuo biestável, eu tenho ambos os comportamentos na situação.